Bem, dando prosseguimento à aula de hoje, nós vamos conversar sobre a questão da jurisdição. Qual é a jurisdição aplicável em direito internacional privado? Antes disso, faltou uma rebarbinha da primeira parte da aula, então vou tomar a liberdade de conversar com vocês. A rebarba é a seguinte: o direito internacional privado moderno, ele também teve a contribuição de grandes nomes que consolidaram entendimentos muito importantes para que a sociedade internacional contemporânea, inclusive o Brasil, adotassem esses elementos de conexão. Savigny, o famosíssimo Savigny, escreveu em sua grande obra Sistema de Direito Romano, em um dos seus volumes, uma análise sobre o direito internacional privado. E Savigny procurou abandonar o estatuto pessoal no sentido de nacionalidade apenas e o estatuto territorial apenas no sentido de território. Para ele, os dois grandes elementos de conexão são a lex domicilii, vejam vocês, o local onde a pessoa está domiciliada, e a lex loci contractus, a lei do local em que o contrato é celebrado. Para ele, as normas locais são obrigatórias e elas não podem ser substituídas por direito estrangeiro. Então, aqui ele se afasta da aplicação excepcional das normas estrangeiras que hoje em dia se admite. E as normas estrangeiras não aceitas pelo foro, como os institutos odiosos, eu aqui coloquei os exemplos que o próprio Savigny se refere, não que eles sejam odiosos, por favor, mas Savigny acaba se referindo a eles dessa forma: a poligamia, a proibição de aquisição de propriedade por judeus, a morte civil, a escravidão, que seriam inaplicáveis em estados que os repelem. É uma questão aqui ligada à ordem pública, conforme nós conversamos antes do intervalo. Mancini também teve uma contribuição muito importante já no direito italiano do século XIX, aonde ele trabalha com a ideia de que a aplicação da lei estrangeira ela tem que ser estimulada, contrariamente ao que Savigny fala, e tem que ser estimulada como um dever do Estado. Cada Estado, então, deveria fixar quais seriam as condições para a aplicação da lei estrangeira. Mancini dá muita força também à ideia de nacionalidade, liberdade e soberania. E estabelece ainda que as relações jurídicas de direito privado obrigacionais ou obrigatórias, que são aquelas estabelecidas por lei, diferem e devem ter tratamento diferente quanto à regra de conexão das obrigações voluntárias, que são aquelas assumidas por contrato. E, por fim, Joseph Story, que é o professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que acabou prestigiando a doutrina de direito internacional privado com esse nome. Nós falamos sobre ele na aula passada. Ele tem uma preferência pela ideia de se trabalhar com direito internacional privado, pela lex domicilii, pela lex loci contractus e pelo prestígio ao conflito de jurisdição, para se encontrar qual é o foro competente para julgar a causa. Pronto, finalmente chegamos no processo internacional. Bem, com relação à questão do processo, claro que vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas que desejarem. Nós temos que ter em mente uma situação que é muito inerente a qualquer processo. E isto aqui fica também feito como um alerta para aqueles que estão iniciando o curso de graduação, porque eu sei que há alguns que são calouros que estão fazendo essa unidade, né? E tanto eu quanto o professor Gabriel, nós temos procurado, na medida do possível, desenvolver a unidade da forma mais didática possível, em que pese a grande quantidade de informações que vocês têm, né? Vocês tiveram muitas informações, por exemplo, na primeira parte da aula de hoje. Bem, mas vamos lá. Quando falamos em processo, nós sempre falamos numa ideia que é relacionada ao juiz. Que juiz poderá apreciar o processo? Essa ideia é uma ideia muito importante em direito interno mesmo. Nós temos no direito brasileiro a justiça estadual e a justiça federal. A justiça estadual tem competência para determinadas matérias e a federal tem competência para outras matérias. A competência
da Justiça Federal, em regra geral, é a competência quanto a processos sobre os quais a União tem interesse. Enquanto que a competência da Justiça Estadual é a competência mais ampla, que envolve todas as outras situações. Claro que quando vocês estudarem, me refiro aqui aos que ainda não tiveram a unidade de processo, essa questão da competência, vocês verão como é que funciona tudo isso com um regramento que é grande a respeito disso. Por que estou falando isso? Imaginem vocês um brasileiro que celebra qualquer relação jurídica com uma pessoa de outro país. No primeiro tempo da aula de hoje, eu dei o exemplo do canadense. Então, vamos mudar o exemplo aqui com um dinamarquês. Eu tenho que realmente entender se eu tiver um conflito de interesses naquela relação jurídica celebrada com o dinamarquês, sobre qual lei seria aplicável. E a primeira questão, conforme nós falamos na primeira parte da aula de hoje, é identificar qual é a jurisdição aplicável, isto é, as regras processuais de qual país serão aplicáveis. Para identificar isso, é necessário verificar se o juiz para quem encaminha a petição inicial se reconhece internacionalmente competente ou não para julgar, para processar e julgar aquela causa. Essa matéria nem sempre é fácil. Como falamos na primeira parte da aula de hoje, eu posso eventualmente ter, pelo princípio da autonomia da vontade, a fixação de cláusula de eleição de foro. E neste caso, as partes poderão estabelecer qual seria a jurisdição aplicável, ou seja, que Estado teria competência para apreciar a questão. No exemplo que eu acabei de me referir, o Brasil ou a Dinamarca? Não sei o que dizem as leis dinamarquesas sobre o processo, mas nós sabemos e temos a obrigação de saber o que dizem as leis brasileiras sobre o processo. O juiz brasileiro não tem a obrigação de conhecer direito dinamarquês, assim como o juiz dinamarquês não tem a obrigação de conhecer direito brasileiro. O juiz brasileiro ele presta um concurso que é um concurso extremamente duro, o concurso da magistratura. É um concurso muito concorrido e um concurso difícil. Mas ele deve, obviamente, dizer o direito quando se requer algo a ele. E se ele se reconhece competente para a causa, ele tem que saber o que ele vai julgar. Não estou dizendo aqui que, no nosso exemplo, o juiz ele deva ir atrás do direito dinamarquês para julgar a causa sozinho. Claro que ele se valerá de auxiliares para procurar o que diz o direito dinamarquês, caso ele venha a aplicar o direito dinamarquês por ocasião da sentença, que é a chamada aplicação excepcional da lei estrangeira. Mas os advogados das partes têm um papel fundamental nisso. Os advogados das partes mostrarão para o juiz por que seria a lei brasileira ou por que seria a lei estrangeira. Então, o primeiro problema é se o juiz se reconhece competente. E aí o segundo problema se discute no decorrer do processo. Qual seria o direito material aplicável? Claro que o autor, na petição inicial do processo, já vai alegar qual seria o direito material aplicável na visão dele, autor. Isso não há problema nenhum. Nós vamos hoje falar sobre as regras processuais, não sobre as regras de direito material. As regras de direito material serão objeto da próxima aula. Então, agora, na segunda parte desta aula, vamos falar quando um juiz se reconhece internacionalmente competente e quando ele não se reconhece internacionalmente competente, levando-se em conta a lei brasileira, que é o nosso objeto de estudo em curso de graduação. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, então, como se dará a segunda parte da aula de hoje. Claro, se você quiser fazer alguma pergunta no chat ou mesmo por áudio, fique à vontade. Eu coloco aqui o fone de ouvido e eu vou dialogar sem nenhum problema. Então, vamos lá. Vamos, então, conversar aqui com relação à competência internacional. Assim como ocorre no direito interno, há determinados casos em que o juiz
tem competência absoluta e há outros em que o juiz tem competência relativa. Assim, quando se fala em competência absoluta do juiz, se está dizendo que apenas aquele órgão do Poder Judiciário, em razão da matéria, em razão de outros critérios legais processualmente estabelecidos na lei processual, estabelecerão que apenas aquele juízo, não o juiz pessoa física, mas o órgão do judiciário, tem competência para aquela causa. No direito internacional é a mesma coisa. Cada país tem regras em que se reconhece exclusivamente competente para determinadas causas, mas que se reconhece relativamente competente para outras. Aí, Gabriele. Então, vamos aqui discutir quais são esses casos, começando pela competência absoluta. Quando se fala em competência absoluta, se está querendo dizer o juiz brasileiro, falando de competência internacional, apenas ele tem, por força da lei processual brasileira, competência para receber, processar e julgar aquele caso. Isso significa que o Brasil não tem condições de homologar sentença estrangeira com relação a esse tipo de assunto, porque o juiz estrangeiro seria incompetente, segundo as normas brasileiras, para julgar este assunto. Percebam vocês, então, a força da ideia de competência internacional absoluta. O artigo 23 do Código de Processo Civil estabelece quais são os casos em que o juiz tem competência internacional absoluta para receber, processar e julgar determinado tema. São eles: conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. A Camila até lembrou já esse caso, certamente por conta das aulas que a gente estava trabalhando, né? Da aula passada e da aula de hoje. Exatamente. Toda questão referente a ações possessórias e a ações dominiais de imóveis situados no Brasil é de competência internacional absoluta do juiz brasileiro. Assim, as ações de reintegração da posse, de manutenção da posse, os interditos proibitórios que servem para defender a posse de eventual ameaça de invasão, os interditos proibitórios, a ação de denunciação de obra nova, ação demolitória, que são ações normalmente ligadas a direito de vizinhança. Entre outras ações, são ações que somente podem ser propostas na justiça brasileira, quando o imóvel for situado no Brasil. Da mesma forma, as ações dominiais, que discutem propriedade e outros direitos reais, como a ação reivindicatória, que reivindica o direito de propriedade, ou ainda a ação hipotecária, que trabalha com questões ligadas à hipoteca, que é um direito real sobre bens imóveis. Todas essas medidas judiciais apenas poderão ser propostas perante o juiz brasileiro. O Lucas está lembrando, a ação de uso capião. Uso capião de bem imóvel também é um outro exemplo, o Lucas está correto. Se o bem imóvel se localiza em território brasileiro, apenas o juiz brasileiro terá competência internacional para receber, processar e julgar o pedido de uso capião. Deu para entender a regra do inciso 1º do artigo 23? Ô, professor. Alguém falou no áudio? Sim.
No caso, no caso, se tiver um contrato, então, que foi definido da eleição de foro estrangeira em ações, então, como um exemplo, compra de imóvel aqui no Brasil, então vai ser nulo o contrato? Não, em compra e venda não, porque compra e venda é matéria contratual, não é matéria de direito real. Então, a compra e venda de imóvel, ela se sujeita ao princípio da autonomia da vontade em direito internacional. É cabível tanto a cláusula de eleição de foro, para se definir qual é o juiz competente, a gente vai inclusive mostrar o fundamento legal disso daqui a pouquinho, como também o direito material a ser aplicável. No entanto, quando a questão é uma discussão de quem tem a posse ou de quem tem a propriedade, aí a matéria é de direito real, não é de direito contratual. A pergunta da Camila é muito importante. Neste caso, quando a questão é de direitos reais sobre bens imóveis, a competência do juiz brasileiro de imóvel situado no Brasil, ela é absoluta. Ela não pode ser modificada nem por contrato e nem por decisão de juiz estrangeiro. Se trata aqui de uma situação característica, conforme nós já conversamos, de ordem pública, tá? A qual me referi dando um outro exemplo. Eu dei o exemplo de direito de família antes do intervalo. Então, Camila, quando a questão é relativa a direitos reais e não a direitos contratuais, eu tenho uma divisão. Quando a questão é de discussão de posse e propriedade de bens imóveis, vou aplicar a lex rei cite, que é a lei do local no qual se encontra o imóvel. Outra pergunta, pessoal? Então vamos prosseguir. Vamos pular para o inciso terceiro, que é mais fácil do que o segundo. É de competência internacional absoluta do juiz brasileiro, então nenhum outro juiz fora do Brasil pode julgar este outro caso. Divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável. Proceder à partilha de bens situados no Brasil. Então, ainda que eventualmente as partes se divorciem em um outro país, se os bens que elas desejam partilhar se encontram situados no Brasil, o que é que diz o artigo 23, inciso 3º? A partilha dos bens não terá validade para o direito brasileiro. Pode até ter validade o divórcio. Então, se o divórcio ele é celebrado, eu posso até obter a homologação da sentença do divórcio, mas eu não poderia homologar a sentença por inteiro. A sentença estrangeira com relação à partilha dos bens situados no Brasil não terá validade, por contrariar esta regra que é de ordem pública. Então, eu posso ter apenas o divórcio sendo homologado, apenas a separação judicial ou a dissolução de união estável, que em Portugal, por exemplo, se chama sociedade de facto, né? É um nome que se dá para a união estável no direito português. Então, eu posso trabalhar, sim, com a ideia de desconstituição do vínculo, mas a partilha dos bens somente poderá ser realizada pelo juiz brasileiro. Então, não poderá o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que tem competência constitucional para apreciar pedidos de homologação de sentença estrangeira, homologar a partilha de bens situados no Brasil, porque isso fere norma de ordem pública. Quanto a este inciso, alguma dúvida? Professor, Pois não. na verdade, né, em específico com esse inciso, essa questão das competências. E se tiver conflito entre a lei, a lei do Brasil e a lei, por exemplo, de um outro país, nesse caso da partilha?
O Brasil fala que, né, não vai considerar porque tem que ser de acordo com as normas internas nossa. Mas Sim. se tiver um outro país, outro estado, né, que a gente já usa esse termo, que fale diferente, como é que fica isso? A questão toda é uma questão mais pragmática, que é a seguinte: se a partilha é de bens situados no Brasil, eu tenho duas situações. A primeira, que é a pior, que é a dos bens imóveis. Eu não consigo dar efetividade a uma sentença estrangeira de partilha de bens imóveis situados no Brasil, porque, como não haverá homologação dessa sentença estrangeira, o cartório de registro de imóveis não poderá averbar a partilha. Percebe o problema? Então, na prática, não haverá realmente como se dar efetividade a essa sentença estrangeira. Isto quer dizer que existe aqui uma amarração, vamos assim dizer. Não há outra solução para as partes nesse tipo de situação a não ser realizar a partilha de bens perante o juiz brasileiro, para que na averbação do cartório de imóveis ocorra essa partilha. Tudo bem, Pedro? Ótimo, ótimo. Camila, eu vou falar do inciso 2º agora. O que eu estava falando era o 3º, que era esse problema da partilha de bens, divórcio, separação judicial e dissolução de união estável. Você conseguiu escutar ou você ficou com alguma dúvida? A minha internet travou aqui, eu não consegui, mas pode continuar, professor, para não atrapalhar a aula, tá? Tudo Muito bem. obrigada. Mas só para você ter uma ideia, Camila, é a seguinte: partilha de bens imóveis situados no Brasil não dá para ser feita por decisão estrangeira, porque em virtude desse artigo 23 do CPC, o STJ, que é o órgão que tem competência constitucional para apreciar pedidos de homologação de sentença estrangeira, não poderá homologar, porque a competência absoluta é uma regra de ordem pública, tá? Então, isso quer dizer que as partes vão ter, embora divorciadas fora do Brasil, que fazer a partilha de bens perante o juiz brasileiro. Bom, vamos dar sequência, então. Vamos falar do inciso 2º do artigo 23, que é o inciso mais complicadinho dessa parte de competência internacional absoluta. Em matéria de sucessão hereditária, então, herança, porque a pessoa física morreu. Proceder à confirmação de testamento particular, se houver testamento particular. E ao inventário. Inventário é um processo de regularização da transmissão dos bens deixados pelo decujus. E a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Esta regra de competência é uma regra de competência muito interessante. Aqui percebam vocês que a regra processual leva em conta o local do bem. Se o bem está situado no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira, então vamos supor um português ou um italiano, ou ainda que o domicílio dele não esteja no Brasil, mas ele tem um imóvel no Brasil, a partilha desse bem será feita perante o juiz brasileiro. De novo, estamos diante de uma regra que beneficia o local aonde a coisa se encontra, muito embora a questão aqui seja de matéria sucessória. Então, aqui nós temos uma preferência pelo juiz brasileiro que não admite prorrogação, é norma de competência absoluta, segundo a qual, ainda que a pessoa seja de nacionalidade estrangeira. Vocês sabem que há muitas pessoas que compram imóveis no Brasil. Os europeus gostam muito de comprar imóveis no Nordeste para passar férias, né? Então, o estado do Ceará, o estado do Rio Grande do Norte, tem vários imóveis ali que foram adquiridos por portugueses, espanhóis, italianos,
que passam as férias nesses estados brasileiros. Vamos supor que eles não têm outro domicílio, só tem domicílio no Brasil, só tem domicílio no seu país de origem. Aqui eles só vêm para trabalhar com as férias. Também tem o domicílio, obviamente, que eles usam durante as férias nesses locais. Mas o que diz o artigo 23? Que tudo bem, ele quer fazer a sucessão hereditária, levando-se em conta a regra do país e da nacionalidade dele, ou do último domicílio dele, ok. Mas a partilha dos bens situados no Brasil terá que ser feita perante o juiz brasileiro. É uma norma de competência absoluta. Esta norma, então, não pode ser afastada. Bem, qual que é a grande ideia da norma de competência absoluta? As normas de competência absoluta dizem respeito ao fato de que são normas de ordem pública. Normas de ordem pública são aquelas que não podem ser afastadas nem mesmo por acordo expresso de vontade das partes. Foi até uma pergunta que a Camila fez minutos atrás. Quando eu trabalho com normas de ordem pública, não há como se obter uma solução diferente. Por exemplo, normas de casamento são normas de ordem pública. Normas de competência absoluta são normas de ordem pública. As partes apenas podem afastar, eventualmente, regras de competência relativa. Então, se houver sentença de juiz estrangeiro dispondo sobre partilha de bens, de divórcio, separação judicial, dissolução de união estável, sobre partilha de bens, de sucessão hereditária, ou ainda sobre ações possessórias ou ações de propriedade de bens imóveis situados no Brasil, não haverá como o Superior Tribunal de Justiça homologar a sentença estrangeira quanto a essas questões, porque essas questões são de competência internacional exclusiva, absoluta do juiz brasileiro. Deu para acompanhar, pessoal? Ou vocês querem fazer alguma pergunta? Que bom. Ficou claro? Que bom. Bom, Senise, onde é que está esse negócio de ordem pública que você está falando aqui toda hora aqui? Está no artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eu vou compartilhar aqui, jogando no chat, o artigo 17 da Lei de Introdução às Normas para facilitar a vida de todos vocês, tá bom? E aí vocês vão entender como funciona isso no direito brasileiro, que é o que nos interessa, né? É o que cai em exame de ordem, concurso público, é o que a gente vai atuar quando vocês vierem atuar em um escritório de advocacia internacional, né? Então vamos lá. Eu vou aqui fazer um recorte e cola do artigo 17, já estou aqui fazendo o recorte e cola, e vou colocar aqui no chat para vocês o texto. Vejam só o que fala esse texto. É um texto muito importante. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. É por isso que não dá para homologar decisão estrangeira que contraria soberania nacional, ordem pública ou bons costumes. As normas de competência internacional absoluta do Código de Processo Civil são normas de ordem pública, então não podem ser contrariadas por decisão estrangeira. Bom, já que vocês conseguiram acompanhar a aula até aqui, vamos agora trabalhar com a parte final da aula de hoje. Vamos falar sobre as questões de competência internacional relativa e sobre os conflitos de jurisdição. Os artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil estabelecem em que casos as partes poderão propor a ação no Brasil ou em outro país.
Então, nesses casos, não há uma obrigatoriedade das ações serem propostas no Brasil. Nesses casos que eu vou agora mencionar para vocês, é uma questão de direito facultativo. As partes têm a faculdade de propor a ação perante a justiça brasileira ou perante a justiça de outro Estado. Quais são as hipóteses? Primeiramente, as hipóteses do artigo 21, que são as 3 primeiras que eu coloquei aí. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. É uma regra genérica de competência internacional, como vocês podem perceber. Então, qualquer que seja a relação jurídica, desde que não seja nenhuma das hipóteses que falamos há pouco do artigo 23, o réu, independente de sua nacionalidade, se ele mantiver domicílio no Brasil, o juiz brasileiro poderá receber, processar e julgar uma ação civil nesse sentido. O parágrafo único do artigo 21 dispõe o que está entre parênteses aqui, que para fins desse entendimento considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira, que no Brasil tiver agência, filial ou sucursal. Segunda hipótese de competência internacional relativa. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Aqui nós temos uma hipótese para a fixação da regra processual. Não confundam com direito material. Nós vamos falar de direito material na semana que vem. Então, se por acaso a obrigação de dar, fazer ou não fazer tiver que ser cumprida no território brasileiro, haverá a possibilidade do interessado de propor a ação perante a justiça brasileira. Mas lembrem-se que é uma norma de competência relativa que pode, então, ser flexibilizada pelas partes, elegendo-se a justiça do outro país. E a terceira hipótese do artigo 21. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Aí estamos diante da hipótese da lex loci contractus mesmo, que foi a pergunta da Camila, né? Se me falha a memória. Então, o local de constituição do contrato é um exemplo. Então, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Então, a pessoa pode se valer desse inciso terceiro e propor a ação perante a justiça brasileira. E como é norma de competência relativa, poderá ser proposta a ação perante a justiça de outro país. As 3 últimas hipóteses que eu arrolei aqui na imagem são as hipóteses do artigo 22 do Código de Processo Civil. Então, na ação de alimentos, vejam como isso é importante e muito comum, viu? Muito comum. A ação de alimentos poderá ser proposta na justiça brasileira. Em que casos? Quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, aí, obviamente, é claro que haverá a expedição de carta rogatória para a citação do devedor, né? Mas isso também ocorre nas outras hipóteses. Ou ainda, quando o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Por que essa segunda hipótese? Porque essa segunda hipótese facilitaria a percepção de alimentos em favor do credor da pensão alimentícia, já que há bens localizados em território brasileiro pertencentes ao réu da ação de alimentos. A penúltima hipótese de competência internacional relativa, que se encontra no artigo 22 do Código de Processo Civil, diz respeito às ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Essa é uma grande conquista para o consumidor brasileiro. Então, a nossa lei processual protege o consumidor brasileiro, fazendo com que ele possa, por exemplo, se ele adquirir uma mercadoria no comércio eletrônico e não teve êxito em reclamar da mercadoria que estava com vício ou da mercadoria que não chegou ao seu destino, dele propor a ação civil de responsabilidade do fornecedor na justiça brasileira.
Nós já tínhamos e temos no Código de Defesa do Consumidor uma regra parecida com essa, só que não havia esclarecimento sobre competência internacional para essa regra. É a regra do artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Agora que nós temos uma regra de competência internacional relativa, o consumidor passa a ter o acesso à justiça brasileira facilitada por conta desta regra, quando houver fornecedor de produtos ou serviços estrangeiro. E a última hipótese de competência internacional relativa é a seguinte, em que as partes expressam tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Então, vamos supor, na pergunta da Camila, retornando à pergunta da Camila, que haja uma cláusula de eleição de foro em um contrato celebrado por um brasileiro com um dinamarquês, em que a cláusula de eleição de foro é uma cláusula relacionada a Paris. Eu vou discutir isso com vocês quando juntar a questão de arbitragem. Isso é possível. Mas as partes acabaram não aplicando essa cláusula e resolveram propor a ação no Brasil. O brasileiro propôs a ação no Brasil, o dinamarquês não discutiu isso na contestação e simplesmente tratou de discutir o mérito. Nesse caso, eu tenho a jurisdição nacional consolidada pelas partes, tanto pelo requerente quanto pelo requerido. E aí prevalecerá a competência internacional relativa do juiz brasileiro. Pronto, já estamos na última imagem de hoje. E antes de ir para esta última imagem, eu pergunto a vocês se está dando para acompanhar essa segunda parte da aula ou se vocês têm alguma pergunta. Ah, essa parte é bem mais tranquila, né? A Bruna tem toda a razão, é uma parte mais tranquila, menos densa, né? Isabela, tudo certo? A Karen está difícil, mas estamos indo. A Camila está ótimo, perfeito. Bem, o que nós temos que discutir agora são algumas situações que envolvem a ideia de competência e de prorrogação de competência. E essas situações, elas dizem respeito à possibilidade ou não das partes se utilizarem de outra justiça que não a brasileira. Ou das partes se utilizarem da justiça brasileira, como é o caso desta última hipótese do artigo 22 que eu mencionei para vocês. Aqui nós estamos diante de um pequeno dilema. E o dilema é o seguinte: como eu poderei fixar uma cláusula de eleição de foro? É o primeiro dilema. A cláusula de eleição de foro, ela não pode ser fixada quando a competência internacional for absoluta. Ou ainda, se ela vier a ser fixada para determinar um caso de competência internacional absoluta, ela não terá validade. Esse é um detalhe muito importante. Então, a cláusula de eleição de foro ela serve para discutir questões obrigacionais apenas, que é aquilo que eu conversei há pouco com vocês. Ela não serve para discutir questões de posse e propriedade de bens, nem móveis nem imóveis. Esse detalhe é muito importante. Segundo ponto, a cláusula de eleição de foro não precisa se prender à nacionalidade das partes. Ela pode levar em conta, em princípio, o local onde o objeto foi adquirido, ou aonde uma das obrigações tinha que ser cumprida, ou ainda o domicílio de uma das partes, embora seja diferente da nacionalidade dela. A cláusula de eleição de foro, então, ela tem como ideia o primado do princípio da autonomia da vontade no direito internacional privado. É a teoria dos estatutos da escola francesa, que a gente conversou antes do intervalo. As partes do contrato têm autonomia de vontade para decidir quem julgará uma eventual causa referente àquele contrato. Se será o juiz brasileiro, o juiz da nacionalidade da outra parte, o juiz do domicílio de uma das partes ou de ambas as partes,
o domicílio, o juiz do local em que o bem foi fabricado, enfim, em princípio existe uma liberdade para que as partes estabeleçam a cláusula de eleição de foro. A única restrição dela realmente diz respeito às normas de ordem pública dos países envolvidos. Apenas isso. Então, a cláusula de eleição de foro reputa-se válida no comércio internacional. É essa a grande regra, a regra áurea. E isto também tem um primórdio anterior ainda à escola estatutária francesa, que é aquela lei da liberdade da Idade Medieval. Engasguei. Que é aquela lei da liberdade da Idade Medieval, da discussão do burgo, quando eu tinha nacionalidades diferentes na aquisição de mercadorias nas feiras internacionais. Tudo isso nós falamos na primeira parte da aula. Então, isso também acaba facilitando um pouco a segunda parte. Outra questão, que é uma questão bastante séria, que eu já mencionei para vocês, é que a cláusula de eleição de foro ela se destina à regra processual de competência. E ela não se confunde com a cláusula de direito material eleito pelas partes, que é uma outra cláusula que o contrato internacional pode ter. Vamos voltar aqui ao PowerPoint. Professor, Pois se não. eu podia explicar isso aí de novo? Se eu poderia explicar essa parte de novo, porque eu não entendi sobre o direito material. Tá. Nos contratos internacionais, Camila, existe a possibilidade não apenas de ter uma cláusula que elege quem é o juiz competente, se é o juiz brasileiro ou o juiz de outro país. Mas eu também posso ter uma outra cláusula, que é a cláusula que as partes decidem qual é o direito material que vai ser utilizado. Se vai ser o direito civil, ou o direito empresarial, ou o direito consumidor do Brasil, por exemplo, ou da Dinamarca, no exemplo que eu mencionei para vocês há poucos minutos. Então, as partes podem não apenas escolher qual é o juiz internacional num contrato internacional, elas podem também escolher o direito material aplicável. E, claro, existem limites para isso, e os limites estão dispostos em cada lei de cada país. No nosso caso, Brasil, os limites são os do artigo 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, que é a questão aqui das cláusulas de eleição de foro e de eleição de direito material, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Tudo bem? Perfeito, muito obrigada. Nada. Karen, quer fazer alguma pergunta? Não? Parece ter uma outra mensagem aqui. Professor, uma dúvida. Pois não, André? Então vamos aguardar o André antes de ir para a parte final. Já estamos acabando, viu? O senhor disse algo sobre a eleição de foro dizer respeito às normas processuais. A cláusula de eleição de foro ela fixa a competência do juiz. Então, se o juiz é brasileiro, é ele que tem competência, ele aplicará as normas processuais brasileiras. Se o juiz é o dinamarquês, ele aplicará as normas processuais dinamarquesas. Ou seja, a eleição de foro é um combo. Não é a competência apenas do juiz, mas também as regras processuais daquele juiz que é competente. Perfeito. Alguma outra pergunta, pessoal? Então vamos para a última parte da última imagem de hoje. Olha que beleza, acabamos a aula, hein? Litispendência. O artigo 24 do Código de Processo Civil está transcrito por mim nesta imagem, porque considero que este artigo, pelo seu conteúdo, ele deixa muito claro a situação. A questão é a seguinte: há situações em que as partes não se entendem, nem mesmo quanto a onde proporão a ação civil. Isso decorre pelo conflito.
Então, vamos supor que o brasileiro, no nosso exemplo da relação com o dinamarquês, proponha uma ação no Brasil. Mas esta ação seja proposta pelo dinamarquês na Dinamarca, em Copenhague, capital da Dinamarca. Neste caso, eu vou ter uma mesma questão que é o objeto do conflito de interesses entre o brasileiro e a Dinamarca, e o dinamarquês, submetidos a duas jurisdições diferentes, a brasileira e a dinamarquesa. Como é que se faz nesse caso? Um juiz tem que esperar o outro julgar, já que ambos os juízes se reconheceram competentes? Eu tenho, neste caso, um conflito positivo de jurisdição. Por isso que eu fiz a colocação também desse último verbete aqui na imagem. Quando é que eu tenho conflito positivo de jurisdição? Quando duas ou mais jurisdições se reconhecem internacionalmente competentes para apreciar o caso. Então, o conflito positivo de jurisdição não é incomum. Ele poderá vir a ocorrer, e normalmente ele ocorre nos casos de competência relativa. Porque o outro país também tem regras de competência absoluta e de competência relativa. Não pensem que isso é exclusividade nossa. Só que essas regras podem ser diferentes da nossa. Ou ainda que sejam parecidas, pode ser que naquele caso concreto a discussão seja de competência relativa de ambos os países. O que diz o nosso Código de Processo Civil? A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhes são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Percebam então a situação. A regra para nós brasileiros, que pode ser que seja diferente no outro país, é a seguinte: tem uma ação tramitando pelo mesmo assunto na Dinamarca e tem a ação aqui no Brasil, não tem problema. A ação proposta perante a justiça dinamarquesa não induz litispendência e não impede que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhes são conexas. Esta regra permite que a ação na prática continue tramitando tanto na justiça brasileira quanto na justiça dinamarquesa. Vejam que curioso. E o problema, então, se resumirá à questão da homologação da sentença estrangeira. Porque eu terei que verificar, ou melhor, o Superior Tribunal de Justiça verificará se aquela sentença estrangeira poderá ser homologada no Brasil, para ter validade no Brasil ou não. E, obviamente, o STJ não homologará se o juiz brasileiro julgar o mérito do mesmo assunto. Então, há uma pergunta aqui da Karen. Serão julgadas separadamente a mesma ação? Para nós, no Brasil, por conta do artigo 24, Karen, é indiferente que a ação tramite em outro país esteja tramitando em outro país. Porque a regra é que a ação proposta perante o tribunal estrangeiro não induz litispendência. O artigo 24, em seu parágrafo único, estabelece uma regra bastante curiosa. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira, quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Aqui a situação é diferente. Eu não tenho a ação brasileira em tramitação e a ação dinamarquesa em tramitação. Eu tenho a ação dinamarquesa já processada e julgada e o pedido de homologação da sentença judicial dinamarquesa apresentado ao Superior Tribunal de Justiça. Então, neste caso, o parágrafo único fala, bom, eu já tive a sentença judicial estrangeira, então cabe ao STJ se proferir.
Como a Justiça brasileira ainda não decidiu, STJ, você homologa ou não homologa a sentença judicial dinamarquesa? Aí é o STJ quem estará com o poder de homologar ou não a sentença estrangeira, segundo as regras que eu vou explicar na nossa última aula para vocês. Então, a regra é, se eu tenho duas ações em andamento, as duas ações tramitam normalmente, porque não há litispendência para nós no Brasil. Mas, se a ação já foi julgada na Justiça Estrangeira e há o pedido de homologação daquela sentença judicial, o Superior Tribunal de Justiça é quem apreciará a questão, se o juiz brasileiro ainda não julgou. O André está perguntando, se ele homologar a ação pendente de julgamento aqui ficará extinta? Aí dependerá se a homologação da sentença estrangeira, André, compreender nessa sentença estrangeira todo o fato alegado na ação civil brasileira ou não. Se a ação civil brasileira ainda tiver algum tipo de pedido que não foi apreciado pelo juiz do outro país, então não haverá a extinção da ação brasileira ainda. Só que, obviamente, a homologação da sentença judicial estrangeira prejudicará a apreciação dos demais pedidos que foram objeto de análise do juiz estrangeiro, caso ocorra a homologação. Então, a resposta é depende, para a sua pergunta. Se não sobrou mais nada para o juiz brasileiro apreciar, aí essa ação na justiça brasileira ficará prejudicada. Mas se houver alguma coisa a mais, mesmo com a homologação da sentença estrangeira pelo STJ, haverá necessidade do juiz brasileiro proferir decisão com relação àquele pedido que não foi objeto de apreciação do juiz de outro país. Não sei se deu para acompanhar. Tudo bem? Ok. Pessoal, eu pergunto para vocês se vocês têm alguma questão, porque acabamos a matéria. Olha que beleza, acabamos a matéria e faltando 5 minutos ainda. Não sei nem no banco fazer. Obrigado, Lucas. Alguém falou alguma coisa aqui no microfone? Quem foi? Tudo ok, Bruna? Ótimo. Então, gente, na aula da semana que vem, nós vamos falar sobre os elementos de conexão de direito material, tá? Que são os elementos de conexão que se encontram na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, se vocês quiserem até ler antes da aula alguma coisa, eu recomendo a vocês que leiam os artigos 7º a 10 e o 17, que eu acabei de falar agora há pouco. Tá bom? Obrigado, muito obrigado aí pelos elogios de vocês. A gente procura sempre fazer o nosso melhor. Então, gente, olha... Ô, prof. Oi, Anela, tudo bem? Tudo. Descobre pra gente, professor, aí os temas da nossa prova A2 aí, professor. Dá uma... Desculpa. Tenta arrumar uns spoilers pra gente. Uns spoilers? Eu posso tentar. Agora, eu vou ser sincero. A A2, vocês sabem que ela é uma prova que é feita nacionalmente, né? Então, ela é feita tanto pela equipe de professores da São Judas, como também pela equipe de professores das outras. Gostei a Karina gostou do teu spoiler, viu? Mas a gente pode dar uma olhadinha assim, se eu souber de alguma coisa, eu dou uma matéria. Averiguada, um tema assim, mais... Vamos focar nisso daqui. Só uns spoilers de leve, pro. Tá bem, tá bem. Gente, olha... Obrigado, pro. Ótima noite, viu? Obrigada pela aula, pela paciência. Que é isso. Por tudo. Que é isso. Eu que agradeço a vocês aí. Deus esteja conosco, Deus esteja com cada um de vocês. Uma ótima noite, que Ele nos livre de todo perigo, de todo mal, isso é muito importante, né? E que nos dê um dia muito feliz amanhã, tá bom? Amém, professora. Até quinta que vem. Até. Tchau, pessoal. Tchau.